4 formas de não sair da dieta com os imprevistos da vida. Eu sou Ivana Salles, sou nutricionista e terapeuta e ensino você a equilibrar suas emoções, emagrecer e não voltar a engordar nunca mais. Olá, sua maravilhosa! Estamos aqui ao vivo com mais uma Entre as Panelas, esse lugar que vocês encontram essa força adicional para permanecerem firmes na dieta, porque aqui desistir não é uma opção. Vamos aguardar o Instagram notificá-los que estamos ao vivo para a gente começar. Vamos lá! Nosso Entre as Panelas de meio-dia, toda quarta e sexta-feira. Eu tô aqui bem juntinha de vocês, ajudando, ensinando, orientando, dando passo a passo para que vocês alcancem realmente o objetivo de vocês de maneira definitiva. É muito frustrante, né? Esse negócio de engorda, emagrece. Enfim, é isso. E você que já chegou, clica nesse aviãozinho, compartilha essa live com as amigas que estão precisando aí dessa orientação para realmente conseguir lidar com os imprevistos da vida e não sair da dieta. Mari, seja bem-vinda, Ana também seja bem-vinda. Vamos lá, vamos chegando. Olha só, gente, eu quero saber de vocês o seguinte. Isa, tudo bem? 4 formas de não quebrar a dieta com os imprevistos da vida. A verdade é que no dia a dia, quando a vida está acontecendo, os imprevistos também acontecem e normalmente tiram a gente do prumo, tiram a gente do caminho que a gente estabeleceu ali para nossa vida. E ontem mesmo eu fui buscar a Manuela na escola e ela estava com 39 graus de febre. É claro que eu tive que mudar o meu planejamento para o dia, né? Houve um imprevisto e eu tive que mudar a minha rotina ali para cuidar do que era mais importante. E a verdade é que essas coisas acontecem na nossa vida e acontecem com uma certa frequência, né? Não é tão raro assim acontecer um imprevisto que tire a gente daquilo que a gente estava esperando. Né? Uma hora é uma doença, outra hora é uma urgência que acontece e você que tem que resolver, uma hora é um trabalho inesperado que aparece também. Enfim, nesse contexto você tá ali, né? Batendo cabeça, tentando fazer dieta, tentando seguir seu plano e eu te pergunto, a sua dieta sobrevive aos imprevistos da vida? A sua dieta sobrevive aos imprevistos da sua vida? A gente sabe, né? Me respondam aqui nos comentários. Mas no fundo a gente sabe que normalmente não, né? Normalmente a dieta não sobrevive, porque normalmente a gente acaba comendo qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer jeito, para resolver ali o problema da refeição, matar o que tá matando a gente, não é assim? E a gente quer resolver tudo de maneira rápida, fácil, porque houve um imprevisto que você tem que dar conta no seu dia que você não estava esperando. Então, olha só. A verdade, gente... não, muito bem, Ana, é isso mesmo. A verdade é que não tem só esse jeito para resolver as coisas. A gente está muito pobre de imaginação, né? A gente quer resolver rápido, fácil e a gente não alimenta a nossa imaginação com outras possibilidades. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, é só falta de imaginação. É só isso, tá? A gente está acostumada. Não deu tempo de fazer um almoço? Pede um hambúrguer, faz um miojo ou faz só macarrão e nada mais. Mas não é só essa opção que a gente tem que ter isso, né, no nosso imaginário. A gente tem que começar a alimentar a nossa imaginação, alimentar de possibilidades mesmo. Então, teve que sair correndo ali na hora do lanche, para na padaria e pede o quê? Uma coxinha rápida. Perdeu a hora de manhã, não deu tempo de tomar café da manhã em casa, vai e come qualquer besteira no trabalho. Vamos lá, né? São muitos imprevistos que vão acontecendo, que vão tirando a gente do nosso planejado. E aí, a verdade é que os imprevistos, gente, eles vão aos pouquinhos minando a nossa boa vontade de fazer dieta. Por quê? Porque acontece um dia, depois acontece outro dia. Aí você vai ali, né, tentando do seu jeito, tentando improvisar do seu jeito, tentando dar conta de tudo que você quer e de tudo que você precisa, se esforçando de verdade. Só que acontece que um dia uma coisa te tira do plano, outro dia outra coisa te tira do plano e você tá ali na luta. O que acontece, gente? O resultado não vai vir. Você vai perdendo a força ao longo dos dias. Você vai desanimando, você vai ficando frustrada. Porque você tem aquela impressão que você tá fazendo um esforço sobre-humano e que não tá dando resultado em nada. É como se a gente estivesse nadando contra a correnteza. E isso é muito frustrante. Então, por isso que hoje eu trouxe para vocês
4 maneiras, 4 formas para você conseguir não sair da dieta com esses imprevistos que acontecem aí na nossa vida. Então, olha só, papel e caneta na mão. Agora é hora de parar e realmente focar aqui, porque eu vou passar para vocês 4 formas de vocês conseguirem lidar com esses imprevistos e se manter no objetivo de vocês, tá? Essas orientações, elas precisam ser anotadas e vocês precisam colocar em prática. Eu sempre falo aqui e sempre falo com as minhas alunas, virtude é coisa de praticar e não de ficar falando. Então, gente, ficar assistindo live não vai mudar a vida de ninguém. Vocês estarem aqui comigo toda quarta e sexta-feira não vai mudar a vida de vocês. Mas praticar as coisas que eu passo aqui pra vocês, com certeza sim. Com certeza vai ter um impacto profundo na vida de vocês e no resultado que vocês tanto querem, tá? Então vamos lá, papel e caneta na mão, anotem aí. Orientação número 1. Planeje a sua alimentação. Gente, a alimentação é algo que, quando planejada, traz muita tranquilidade pra gente. Mesmo. Por quê? Porque a gente come todo dia e come várias vezes ao dia. Então, quanto mais organizada tiver a nossa alimentação, melhor flui o nosso dia a dia e melhor a gente lida com os improvisos, né? Com os imprevistos da vida, na verdade. Porque o improviso, gente, mata a sua boa vontade. Anota isso. O improviso mata a sua boa vontade. Sabe, no improviso você está acostumado a escolher o que é mais fácil, o que é mais rápido e não o que é melhor. E aqui a gente tem um grande problema. Porque vocês querem emagrecer, vocês querem ter vitalidade, vocês querem ter saúde. E os imprevistos, eles acontecem com uma certa frequência na nossa vida. Então, gente, no improviso, volta a mulher velha. Vocês vão voltar aos padrões antigos. Vai escolher o biscoito, a torta de chocolate, a coxinha, o hambúrguer, sabe? Então, você tem que ter consciência do tamanho da tua força. A gente tem que ter consciência do tamanho da nossa força. E a verdade é que se você tá acima do peso, a tua força de vontade ainda é pequena. Você ainda tá fraca, você tem que praticar. É igual ir pra academia. A gente não vai pra academia para fortalecer os músculos. É a mesma coisa. A nossa força de vontade, ela também precisa ser exercitada. Eu sempre falo isso, né? A gente não dorme preguiçosa e acorda diligente. Não é assim que as coisas acontecem. E a gente tem que ter muita consciência da gente mesma, né? Assim, do tamanho da nossa força, pra gente conseguir se ajudar a chegar no resultado que a gente quer. Então, só sobrevive aos imprevistos, gente, quem tem uma vontade já forte, já estruturada. Que não é o caso aqui. E não é o meu caso também para uma série de coisas, tá? Mas, se você não tem, você precisa se planejar. Precisa se planejar porque o planejamento vai ser justamente a sua força auxiliar. Quando a gente está falando de criança, a criança ela tem o pai e a mãe, tem o professor, que são forças auxiliares para ajudar ela a escolher melhor, para ter um discernimento melhor. Quando a gente é adulto, a gente precisa, a gente mesmo criar essas forças auxiliares. Então, por exemplo, você quer emagrecer, você vai buscar, né, uma nutricionista, você vai fazer, né, o programa Cuide-se, você vai buscar um personal, às vezes, para te dar essa força auxiliar quando é possível. Então é isso, né? O planejamento, ele vai entrar também como uma força auxiliar muito importante para vocês no processo de emagrecimento. E aí, o que é esse planejamento? Aqui, a gente pode dar essa perspectiva do planejamento em 2 frentes. Uma delas, vocês já devem ter me ouvido falar muitas vezes, a outra nem tanto, tá? Uma delas é o planejamento das refeições em si, né, gente? Então, ali, ter tudo mais ou menos adiantado. Assim, ter um cardápio da semana, ter as compras adiantadas, uma comida pronta no congelador para um dia de imprevisto. Você ter ali pré-preparado já os vegetais, as carnes que você vai preparar na semana. Percebe? Então, assim, isso eu ensino em detalhes para as minhas alunas, mas vocês aqui também têm no feed muito post sobre isso, muita informação, tem vídeo meu falando sobre isso também, como planejar e organizar a cozinha, como fazer o cardápio, como montar um prato de refeições. Então, gente, é maratonar o conteúdo aqui mesmo, tá? É maratonar o conteúdo aqui para que vocês consigam fazer esse planejamento da melhor maneira possível, tá? Ah, olha só.
A Enia tá contando aqui que ela buscou uma nutricionista para o quê? Para ser a força auxiliar dela, e agora tá vindo o resultado. Percebem, gente? É isso. É exatamente isso. A dieta correta com uma força auxiliar. Então, gente, olha só. Vamos lá. A gente precisa, então, de duas frentes de planejamento. A primeira delas, é o que eu falei, é planejar minimamente as refeições de vocês. Outro ponto, a gente precisa planejar também os dias de improviso. O que quer dizer isso? Quer dizer que, caso alguma coisa te tire da rotina, você precisa já ter meio que um plano B, sabe? Então, assim, aonde eu posso pedir comida? Né? Se planejem, já pensem, ó, se um dia eu precisar pedir comida, aonde que eu vou? Se um dia eu precisar de um SOS, aonde eu vou buscar esse SOS, substituindo ali a minha própria comida por algo que seja ali dentro do que tá planejado pra mim na dieta, sabe? Então, assim, a Ana falou que o caso dela, ela tá sem força, então ela vai em mim. A gente vai se ver na quinta-feira, né, Ana? Então, assim, vocês precisam buscar, sabe, essa força auxiliar do planejamento. Seja ela planejando as refeições, seja tendo um plano B para os dias de improviso, um plano B que seja bom para vocês e que mantenha vocês no plano da dieta, tá bem? Orientação número 2. Eu vou até dar uma pausa aqui. Vamos lá. Eu quero que vocês abram o coração para me ouvir, porque eu sei que isso que eu vou falar mexe muito com o emocional de vocês, né? Eu sei que quem tá de dieta acaba pensando muito em comida. E a verdade é que vocês morrem de medo de sentir fome. Tô errada? Vamos lá. Abram o coração de vocês agora pro que eu vou falar, porque esse medo de sentir fome precisa ir embora. Precisa ir embora. Essa orientação aqui eu vou dar pra vocês que estão de dieta e morrem de medo de sentir fome. Vocês têm que aprender a lidar com a fome de vocês, gente. Isso é tão libertador. Vocês não fazem ideia, não fazem ideia. Você precisa desapegar desse receio do desconforto da fome. Então, como que a gente faz isso? A gente precisa focar no objetivo. Precisa focar no objetivo, no bem maior. Né? É claro, gente, que eu não tô falando aqui de situações extremas, né? De escassez de comida mesmo, de fome real. Eu tô falando aqui de você adiar um pouco o horário da refeição. Quem consegue adiar o horário da refeição e ficar tranquila, convivendo com a sua própria fome, aguardando o melhor momento, aguardando a disposição de uma coisa melhor para vocês comerem. Quem consegue aguardar? Quem consegue conviver com a própria fome, olhando e falando assim, com tranquilidade, né, gente? Olhando e falando assim, não, agora não é a melhor hora para comer, eu preciso comer uma coisa melhor, que agora não está disponível, então eu vou aguardar, né, 1 hora às vezes, vou aguardar uns minutos para eu comer alguma coisa de boa qualidade que vai me fazer manter a dieta. Vocês precisam ter isso, sabe? Porque se acontece algum imprevisto, né, você não precisa entrar na padaria e comer a primeira coxinha que vem pela frente só para matar o que tá te matando. Deixa eu te contar, não tá te matando. Ninguém morre de fome se ficar uma refeição sem comer, gente. Se comer um pouquinho mais tarde essa refeição. Então, aprender a lidar com esse desconforto é muito libertador, muito. Porque vocês aprendem que quando você tá com fome e espera um pouco para comer, sabe o que acontece? Nada. Não acontece nada, gente. Absolutamente nada. Tá? Seu corpo, ele tem total condição de buscar na reserva dele tudo que ele precisa. Presta atenção que eu vou repetir. Seu corpo, ele tem total condição de buscar nas próprias reservas o que ele precisa para funcionar. Então, vocês podem reparar que quando a gente está com muita fome e a gente não come, o que acontece logo em seguida? Essa fome vai diminuindo. Por quê? Porque o seu corpo já está trabalhando a seu favor. Ele já está ali produzindo energia a partir da reserva, tornando essa energia disponível. Então, é assim, a gente passa um desconforto maior e depois aquilo estabiliza. E vai caindo, 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 e a gente fala assim, ó, nem tô mais com fome. Não é assim que acontece? Então não acontece nada, gente. Às vezes você pode ter ali, né, ficar um pouco mais distraída, ter um pouquinho de dor de cabeça, se você não tá acostumada, né, a ficar
mais tempo sem se alimentar, mas assim, fica tranquilo que seu corpo vai dar um jeito, né? Deus faz tudo da maneira perfeita e o nosso corpo, ele funciona muito bem mesmo, inclusive em épocas de escassez de comida, né? Em épocas que você é levada a ficar um tempo maior sem comer por algum motivo, tá? Então ali ficou, não conseguiu fazer o almoço na hora, aconteceu um imprevisto, calma, fica tranquila, gente. E eu falo pra vocês assim, o quanto é libertador, porque eu vivi esse processo. Eu era uma pessoa que ficava insuportável. Minha mãe não tá aqui hoje, mas, né, depois vocês podem perguntar pra ela. Eu ficava insuportável quando eu ficava com fome. Era assim, minha mãe parava em qualquer lugar na rua e me dava qualquer coisa pra comer. Porque eu saía dando patada em todo mundo. Eu era desse jeito. Então, assim, aprender a sentir fome tranquila foi algo assim que me transformou de verdade. Me trouxe, inclusive, assim, mais calma e mais resiliência diante da vida. Então, façam a experiência, façam essa experiência de propósito, por querer. Então, fica ali 10, 15 minutos esperando para comer, com fome. Depois você senta para comer. Faz isso um dia, 2, faz uma semana, faz 30 dias. Vocês vão começar a perceber, gente, esse impacto positivo transcender muito ali só a sua relação com a comida. Porque a alma ela vai se ordenando quando você consegue lidar com o desconforto. Aqui a gente está falando de fome. Então você vai ficar mais calma, você vai perceber a ansiedade diminuir também. Tá? Façam esse exercício. Né? Vamos lá então, orientação número 1, planeje-se. Planeje-se. Orientação número 2, aprenda a lidar com a fome, com esse desapego. Orientação número 3. Gente, lembra aqui comigo, emagrecer é sobre déficit calórico. Se o déficit acontece, você vai emagrecer, mesmo comendo alguma coisa fora da dieta, que não estava ali no seu planejamento. Então, você precisa comer menos do que você precisa. É isso. Né? Para fazer déficit calórico, para emagrecer, a gente tem que comer menos do que o nosso corpo está precisando ali no dia a dia. Se você vai pedir alguma coisa que está fora do seu plano alimentar, que normalmente é mais calórico, né? A gente pede, sei lá, tipo um salgadinho, um bolo, um hambúrguer, uma pizza, seja lá o que for, o que você vai fazer? Você vai buscar comer menos do que você gostaria. São alimentos mais palatáveis. Além de terem uma densidade calórica maior, eles têm mais caloria do que o que normalmente a gente come. Eles são alimentos mais palatáveis, então eles vão aguçar o seu apetite. Você vai querer comer mais quantidade. Você vai fazer isso? Não. Como é que você vai fazer? Você vai sentar. Você vai comer com calma. Você vai mastigar muito bem esses alimentos. E vai comer menos do que você gostaria. Você vai começar a se perceber, você vai colocar atenção, né? Vai perceber seu corpo e seu estômago vai te dizer a hora de parar. Preste atenção no que eu falei. Não é a cabeça, não é o paladar que vai te dizer a hora de parar. É o seu estômago. Porque a fome, ela é localizada aqui no estômago, não aqui na cabeça. Então, quando a gente está o tempo inteiro pensando em comida, não é fome, é vontade de comer. Tá? No estômago, a gente sente o quê? O estômago ronca, a gente às vezes sente um pouquinho de dor de cabeça. Não é assim quando a gente está com fome? Parece que tem um buraco aqui dentro do estômago. Então, eu quero que vocês percebam o estômago. Eu ainda tô com fome? Tô satisfeita já? O que é o ponto do satisfeito? O ponto do satisfeito é quando seu estômago não tá mais falando com você e você comeria mais um pouquinho. Porque você não tá cheia ainda. O cheio já passou da quantidade. Então, se observem. Peraí, meu estômago tá reclamando? Ainda não, meu estômago já parou de reclamar. Eu tô satisfeita? O que é o ponto de satisfeito? Eu comeria um pouquinho mais. Então, o satisfeito é você não estar mais com fome e ainda não estar cheia. É aqui o ponto, tá bom? Assim, gente, vocês vão reduzir muito a chance de comer em excesso, mesmo comendo alguma coisa fora da dieta, tá? E, por fim, vamos para a orientação número 4, né? Quarta e última orientação para vocês. Para de focar no problema e começa a pensar na solução. Parece meio óbvio, mas a verdade é que no dia a dia a gente não faz isso. Como que eu sei disso?
Porque a gente reclama pra caramba de tudo que tá acontecendo. Quem tá reclamando não tá focando na solução, tá focando no problema. E normalmente a gente passa os dias fazendo o quê? Reclamando. Então, gente, quando algo acontece com a gente, tira a gente do planejamento do dia, né? A tendência nossa é ficar presa no problema, é ficar pensando só no problema. Aí a gente fica reclamando, fica apagando incêndio e a gente vai reagindo a tudo de maneira muito emocional. Então o imprevisto acontece e a gente reage a ele. A gente reage com o quê? Com emoção. A emoção é reativa, a inteligência não. A inteligência avalia a melhor opção, avalia o que está acontecendo. Então, gente, o que a gente precisa? A gente precisa de 3 coisas aqui. A gente precisa da nossa memória, a gente precisa da nossa inteligência e a gente precisa da nossa imaginação. Memória, inteligência e imaginação. Então, por que a gente precisa dessas 3 coisas? A gente precisa articular essas 3 coisas para que a gente consiga pensar na melhor solução. É isso. Então, vamos lá. A gente precisa acessar a memória para lembrar como que a gente fica quando a gente sai da dieta. Então, se eu reajo à minha fome de maneira emocional, eu não vou acessar minha memória para lembrar. Eu vou ser guiado o quê? Pela fome, pela ansiedade, pela tristeza. Não sei o que aconteceu aí na sua vida hoje. Pela pressa. São emoções que vão acontecendo. E aí, quando eu consigo acessar a memória, eu vejo que sair da dieta de maneira emocional vai me deixar mais inquieta e mais frustrada. Isso me ancora. Isso me ancora no momento presente para eu conseguir não dar tanta atenção para a emoção e agora sim acessar a minha inteligência. Então você acessa a inteligência para quê? Para avaliar a circunstância, avaliar as melhores opções que você tem. E aí você vai articular as circunstâncias, as opções e o seu objetivo de emagrecer para tomar a melhor decisão. E você precisa, obviamente, também usar a sua imaginação, gente. Porque muitas vezes a gente precisa pensar em soluções fora da caixa, pensar em soluções fora do convencional, daquilo que a gente decide sempre. A gente tem que exercitar a nossa criatividade através da nossa imaginação. Eu sempre falo aqui em casa, né? Pensar na solução é sempre a melhor opção, né? Eu adoro fazer rima, então eu vivo fazendo rima e essa é uma delas. Pensar na solução é sempre a melhor opção. Então, essa rima para ficar aí gravada também na mente de vocês e que isso desça pro coração. Vou dar um exemplo para vocês, né? Manuela, essa semana, ela foi pra escola sem o laço da cabeça. E na escola dela, eles conferem o uniforme. E aí, quando tem algum item do uniforme que tá faltando, o inspetor, ele anota o nome e manda comunicado para casa. Ela odeia receber comunicado. Daí, o que aconteceu? Eu fui buscar ela na escola, nesse dia. Eu olhei pra cabeça dela e falei, Manuela, o que é isso? Ela tava com um laço de papel na cabeça. Ela, mãe, eu fiz um laço de papel pro Maurício não ver que eu tava sem laço, né? Aí eu fiz esse aqui. O que foi isso, gente? Ela pensou na solução. Ela tava sem um laço, foi sem um laço pra escola, ela não queria receber comunicado, ela fez um laço pra ela de papel. Aí eu pergunto pra vocês, quem pensaria nisso? Eu não pensaria. Por quê? Falta de imaginação. Falta de pensar fora da caixa. Falta de exercitar a criatividade. Falta de colocar o foco na solução e não no problema. O que a gente faz? A gente foca no problema. Ai, meu Deus, aconteceu um imprevisto. Acordei tarde. O que eu vou fazer? Ai, meu Deus, que problema. Vou ter que sair da dieta. Vou ter que comer qualquer coisa no trabalho. A gente já pensa assim, né? Vou ter que furar a dieta. Não, gente, pelo amor de Deus, não tem que nada, tá? Então guardem isso. Guardem isso no coração de vocês. O improviso mata a sua boa vontade. Por quê? Porque a vontade está fraca ainda. Precisa exercitar essa vontade através de tudo isso que eu falei aqui pra vocês hoje nessa live. Tá? Então viabilizem a dieta de vocês, mesmo em dia de imprevisto. Sigam essas 4 orientações, eu tenho certeza que elas vão ajudar muito vocês. Então, primeiro, se planeja.
Tem material no feed sobre isso. Maratone o feed, tá? Aprenda a lidar com a fome de maneira desapegada. Passei um exercício para vocês para isso, especificamente para isso, hoje na live. Mantenha o déficit calórico, mesmo comendo fora da dieta. Presença na hora de comer, atenção, come devagar, preste atenção ao seu estômago, à sua fome, para saber a hora de parar. Para de focar no problema e começa a pensar na solução. Isso sim vai fazer com que vocês permaneçam de dieta, independente do que esteja acontecendo aí na vida de vocês, tá bem? Hoje eu tive um imprevisto, né? Igual eu falei com vocês, a Manu adoeceu ontem. E ela não foi pra escola hoje. Eu estava preparada? Não. Não estava preparada, gente. Manu adoeceu e a minha solução hoje vai ser almoçar na casa da minha mãe. Então, normalmente, né, eu tenho coisas prontas em casa, mas não era o caso hoje. Não era o caso hoje. Então, a foto hoje do meu prato vai da comida de mamãe. Então, a responsabilidade é dela. Mãe, capricha aí, tá? Pra não fazer feio nos stories hoje, a hora que eu for postar meu prato pra vocês. Tá certo, gente? Por hoje era isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Coloca o seu comentário pra mim, pra eu saber que você passou por aqui, né? E eu vou adorar ler também, que eu adoro ler os comentários de vocês. Acaba me dando muito instrumento até pra fazer aqui o Entre as Panelas, tá certo? É isso. Por hoje é isso. Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho!